Então vamos lá, Salmo 46, do versículo 1 até o versículo 11. Eu quero fazer a leitura completa do texto, porque realmente o Senhor falará conosco e eu quero todos os detalhes deste capítulo para que a gente possa ter uma meditação melhor ainda nela. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Feche seus olhos. Eu quero orar mais uma vez. Eu quero clamar ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Não sei quantos estão precisando de uma palavra dessa, no sentido de, mais uma vez, entender que está refugiado, que está protegido e que está debaixo da força do Senhor. Então eu quero nesse momento que você feche seus olhos e ore comigo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que a tua palavra foi lida e que nela meditaremos. Abençoa, ó Deus, tudo aquilo que será falado e pregado aqui nessa noite, porque é a tua palavra. E eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos vivendo agora esse momento de setembro. Já na semana passada foi ministrado, a respeito da questão do mar bravio, do medo. Quantas pessoas olham para as situações e estão aterrorizadas. E isso, claro, tem feito com que muitos, aqueles que não têm a segurança que nós temos, o Senhor que nós servimos, o conhecimento da palavra, vão se debatendo cada vez mais, perdendo as suas forças. Mas nesta noite, eu quero começar dizendo para mim e para você, porque eu preciso dessa palavra também, que o refúgio é o Senhor. A proteção que nós temos é o Senhor. E a força também vem dele. Por isso ele é o nosso refúgio e fortaleza. É ele quem nos guarda e é ele quem nos fortalece. Porque, claro, diante de tantas situações adversas que esse mundo passa, tantos problemas que esse mundo tem, tantas situações que se levantam diariamente por aí, se nós não estivermos protegidos, primeiramente, somos atingidos fortemente. E se nós não tivermos a força do Senhor, sabendo que somos fracos, limitados, também será uma destruição total. Mas o Senhor é aquele que nos abençoa com essas duas características dele, e que nos dá aspecto no sentido de que refúgio é um aspecto defensivo ou externo da salvação.
por sermos salvos por Jesus Cristo, por vivermos a nossa vida em Cristo Jesus, por sermos a habitação do Deus vivo, Ele vem habitar em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então Ele também nos refugia do lado de fora. E é tão importante entender isso, foi até a mensagem da semana passada, que os discípulos estavam com quem no barco mesmo? Quem estava no interior do barco? Quem? Acho que vocês não sabem quem estava não. Quem? Ai, nossa. Jesus. Ele estava no interior do barco. Ele está no interior da sua vida. Quem pode dizer isso levantando a mão e dizendo, glória a Deus? Ele está, não está? Então, se Ele está em nós, nós já temos esse aspecto defensivo ou externo da salvação, pelo fato dele habitar em nós. Ele é o nosso refúgio. Habita em nós e é o nosso refúgio. E Ele é a nossa fortaleza. Isso significa que é algo dinâmico. Deus, Ele está habitando no íntimo do ser humano para fortalecê-lo. E especialmente fortalecer os fracos para agirem. Deus, Ele não quer fortalecer você para ficar da mesma maneira que você está. Lembre-se agora lá da sogra de Pedro. Assim que ela foi curada por Jesus, que ela saiu daquela situação de fraqueza, porque a febre a colocou na cama, não é verdade? Assim que ela foi curada, o que a palavra narra ali? Que ela já se levantou e imediatamente começou a fazer o quê? De novo. Começou a fazer o quê? Servir. Então, quando Deus me fortalece, quando Deus te fortalece, não é para a gente falar, oba, agora eu estou fortão de novo. Ah, é, irmão? Ah, graças a Deus, pastor. Já vi gente fazer isso com Deus. Deus me fortaleceu, pastor. Ai, que bênção. Aí a gente está esperando que, de alguma forma, a pessoa vai pegar essa força toda para servir a Deus, vai pegar essa força toda para estar na casa de Deus, vai pegar essa força toda para vir na conferência dos homens, vai pegar essa força toda para vir no AEBD, vai pegar essa força toda para isso ou para aquilo, pega a força toda e some. Some. Sabia? Eu vou abrir meu coração aqui. Acho que os irmãos já perceberam. Eu não gosto de testemunho na igreja, porque a maioria que dava testemunho no outro domingo não vinha mais. Falei, não, chega. Vai ter o dia certo, o momento certo, mas todo dia, toda hora já não tem mais. Porque eu não quero mais pessoas que falem, eu sou forte, mas não mostra com a sua vida. Deus, Ele nos fortalece para que nós possamos agir. Senão nós estamos desfazendo daquilo que Deus fez por nós. Nós estamos desfazendo daquilo que Deus fez por nós. Aí o versículo 3 vai falar a respeito daquilo que muitas vezes nós passamos neste mundo, por ser um mundo tumultuado. Então, como águas... Estou aproveitando bastante tua mensagem, ainda bem que foi a semana passada, né? Porque a gente brinca lá em casa, assim, um copiar o outro. E aí eu falei para ela assim, mas você fala bastante coisa interessante. E como ela pregou a semana passada, do medo do mar, da água, da tempestade, dos ventos, eu quero, o texto dessa semana... vem dizer para mim e para você, porque são textos que Deus está preparando para a igreja desde a semana passada, para fortalecer a cada um de nós, e nós sermos exemplo, quando alguém fraco nos procurar, e você poder dizer, eu sei quem é o refúgio, eu sei em quem me refugio, eu sei quem me fortalece, eu sei quem é a minha fortaleza, e por isso eu posso dizer para você, que você também é capaz de sair dessa situação, porque eu saí. Então, mesmo que as águas tumultuem, versículo 3, que é esse mundo, as coisas desse mundo, e espumejem, como fez com os discípulos aquele dia, naquele barco, e ainda na sua fúria, os montes se estremeçam. Eu vou parar um pouquinho aqui,
para falar a respeito do que está acontecendo no mundo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo? Alagoas, enchente. Aqui no Rio Grande do Sul, enchente. Agora tem um país que me... Marrocos. Muitos mortos. Os montes estão saindo do lugar, igreja. Os montes estão saindo do lugar. Mas olha o que o versículo 4 fala para mim e para você. Mesmo assim, nós podemos nos refugiar, porque Deus, Ele é o nosso castelo forte. Quando eu penso em refúgio e fortaleza, eu penso automaticamente em um castelo, não é? E tem tudo a ver com o crente. Sabe por quê? Porque o castelo é um lugar de refúgio, de fortaleza, e para que mais? Para quem é príncipe, princesa, rei é o Senhor Jesus, hein, gente? O rei é Ele lá no castelo, hein? Então nós estamos protegidos pelo Senhor, porque somos seus filhos. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, protege aqueles que Ele mesmo chamou pelo seu próprio nome. Então aqui o versículo 4 vai falar da nossa esperança, da minha esperança, da sua esperança em Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que maravilha a expressão do salmista aqui, do versículo 3, que ele já diz, crendo ele, que mesmo que as águas se tumultuassem, mesmo que as águas se espumejassem, mesmo que a fúria dos montes se estremecessem, ele sai de uma situação de mar bravio, ele sai de uma situação de fúria, ele sai de uma situação de violência e diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele fala de um rio que dá vida. E é neste rio de águas vivas que nós estamos navegando. Mais do que isso ainda, do nosso interior fluem rios de água viva. Porque vivemos do Senhor. Vivemos para o Senhor, vivemos pela sua vontade, vivemos entendendo os seus propósitos através da sua palavra. E olha o que o versículo 5 vai falar, é maravilhoso. Deus está no meio dela, Deus está no meio da cidade, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Cada uma das 3 partes desse salmo, que vai do 1 ao 11, né? Ele repete a declaração de que Deus, Ele é o nosso refúgio. No versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11. Por isso, Deus, Ele é refúgio no perigo e Ele é força para levar a nossa vida para finalidades maiores, construtivas. Ele também é o nosso socorro, Ele é o nosso consolo nas preocupações. E para exemplificar esse fato, descrevem-se 4 calamidades que poderiam parecer o fim do mundo, mas que de maneira nenhuma atemorizam aos que têm Deus como refúgio, que é exatamente águas tumultuadas, fúrias dos montes, montes que se abalem, terra que se transtorne, que é o que a gente acabou de falar agora, que tantas enchentes, tantas coisas, essas 4 ações bravias, fortes da natureza, não vão atemorizar aos que têm Deus como refúgio. Porque nós temos ainda uma promessa maior, lá em Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39, a respeito das provas que nós temos e a certeza que devemos ter do amor de Deus. É por isso que eu sei que eu vou passar, você vai passar, passaremos por dificuldades. Eu não estou dizendo que você é de ferro, que você não vai sentir o impacto. Vamos sentir. Mas nós vamos sempre nos lembrar: quem é o meu refúgio? Quem é a minha fortaleza? Em quem eu me escondo? E quem me devolve as forças? É o Senhor. Além disso, Ele tem
esse grande amor, infinito amor, excelente amor para comigo e para com você. Então eu vou falar um pouquinho a respeito do texto aqui do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 a 39. Espero que você já tenha encontrado. Eu quero fazer a leitura. Olha o que diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele está falando à vista dessas coisas, para um pouquinho aí, à vista dessas coisas que ele está querendo dizer, é que ele falou primeiramente dos sofrimentos do presente, lá a partir do versículo 18, mas contrastou com as glórias do porvir. E depois ainda ele falou sobre a intercessão do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, que mesmo que nós não sabemos orar como nós devemos orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. E o versículo 29 fala que ele nos faz conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, depois que ele dá estas provas do cuidado de Deus, que mesmo com sofrimentos nós teremos glórias no porvir, e que ainda temos a intercessão do Espírito, que nos faz conforme a imagem do seu Filho, ele começa o versículo 31 perguntando: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha quantas coisas maravilhosas o crente em Jesus Cristo, o cristão verdadeiro, recebe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu, versículo 32 agora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está afirmando que Jesus morreu por mim e por você, para refazer a nossa comunhão com Deus, com o Pai, para também nos dar vida eterna, garantia de vida eterna com ele lá no céu, aleluia. E ele diz que o Senhor, por intermédio de Jesus, nos dará todas as coisas. Então inclui aí o texto base desta mensagem: refúgio, proteção, força. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha, tem hora que eu fico envergonhado de mim mesmo. Até porque eu fico lembrando daqueles jargões, né? Ah, eu sou pó. Não, eu fico envergonhado, hein? Porque tantas bênçãos que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem, para aqueles que o servem, para aqueles que confiam nele. E aqui, olha só, primeiro vai dizer: Deus é por nós, quem será contra nós? Depois vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? É barra pesada mexer com crente, hein? E o versículo 34, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pai, olha o que está acontecendo. Isso na língua portuguesa, é uma figura de linguagem, né? Porque claro que Deus já sabe o que está acontecendo. Mas Ele intercede por nós. Você sabe de tudo isso mesmo? Será que nós sabemos de tudo isso mesmo? E eu começo a pensar nesses homens da Bíblia. Eles sabiam disso. Eles viviam essa verdade. Que Deus era refúgio, que Deus era fortaleza, que Deus era por eles, que o Senhor não deixava nenhuma acusação passar barata. E eles sabiam também que ninguém podia condená-los, porque Jesus era o próprio intercessor deles. Mas eu não vou muito longe, não. Porque está aí para você ler, está na tua casa. Mas esses tempos eu comecei a me lembrar de algumas ações de um homem que foi uma inspiração para mim. E hoje eu estou no ministério, porque
além da intercessão dele, enquanto vivo, porque agora ele não faz mais nada por mim, mas enquanto vivo, e pelo exemplo de vida dele, Deus foi lapidando o meu coração, e o Espírito Santo foi me convencendo, que é o meu bisavô. E ele contava as experiências que ele passava de sofrimento. Mas ele se arrumava na cadeira e ele dizia para mim: você vai voltar amanhã, porque eu vou te falar o resto dessa história. Quando eu voltava lá no outro dia, de manhã, eu ia todo dia de manhã na minha avó, filha desse meu bisavô, porque a minha avó, ela acordava mais cedo que a gente, e ela que recebia o leiteiro em casa, na casa dela. A minha casa era perto, e eu ia todo dia de manhã buscar o leite. Algumas vezes o leite quase não chegava em casa, né? Para o café, porque meu bisavô começava a contar as histórias para mim. No outro dia, quando eu voltava, ele dizia: onde nós paramos? Dá um desconto para ele, né? 90 anos. Aí eu disse: o senhor falou daquela parte que quase derrubaram a sua casa na pedra, porque o senhor estava realizando culto a Deus. Ele mas deixa eu te contar. Se converteu um dos principais homens da cidade. E ele reconstruiu a minha casa. Porque a vida do crente, irmão, se não está assim na tua vida, tem coisa errada. A vida do crente é assim, a gente até cai, mas Deus nos levanta. E quantas pessoas Deus já levantou neste lugar? E quantas pessoas Ele está levantando agora? E quantas pessoas Ele ainda levantará daqui em diante? Esse homem não tinha G12, M12, vou parar de falar por aqui, não tinha nada de estratégia de grupo familiar, e ele dizia para as pessoas que ele estava apartando os bois na fazenda, que ele trabalhava aqui em Tanabi, e ele estava lá apartando os bois lá, ele num cavalo, um amigo no outro, e ele falava: e aí, como é que está a tua vida? Aí, como que é a vida do ser sem Jesus, né? Nem te conto, Antônio. E quem me contou toda essa história, bateu com a história dele, foi alguém que foi membro dessa igreja, o pastor Marcílio, que o conheceu. Aí ele pegou e falava assim para a pessoa: como é que está a tua vida? Ele disse assim, o outro dizia: eu estou passando por tal problema. Aí ele oferecia, eu posso ir na sua casa hoje à noite, orar por você? E quando a pessoa chamava ele para casa, ele falava: pode vir. Aceitava. Alguns faziam igual o Tiago, perguntavam para a mulher primeiro as coisas, mas falava: não, pode ir. E aí ele chegava lá, irmãos. Aí ele abria a Bíblia, era só para orar, né? Ele abria a Bíblia, vou trazer uma palavrinha aqui. Aí ele orava, aí ele falava: tem um hino que bate com o que a gente acabou de orar, de falar. Aí ele cantava um hino. Aí a pessoa ficava feliz. E ele perguntava para a pessoa: você quer que na semana que vem eu venha aqui de novo? Porque nesse dia da semana eu não tenho nenhuma casa que eu vou. Aí a pessoa vem. Quando perceberam, ele estava nos 4 cantos da fazenda dos ingleses, com célula. E nós temos um documento muito importante que a primeira Igreja Batista de Potirandaba, eu pedi para procurar, em que ele mandou uma carta para a primeira Igreja Batista em Potirandaba e disse para o pastor: vem aqui para Tanabi, que tem algumas pessoas para serem batizadas. Chegou lá, tinha 70 pessoas esperando pelo batismo. E ele fez isso porque ele ganhava dinheiro? Porque ele era fortão? Porque ele vivia sem ter uma vida com problema? Porque ele ele vivia essa vida porque ele sabia do protetor que ele tinha, ele sabia de quem o fortalecia, porque ele ganhava muito pouco. Aliás, ficavam naquelas colônias. Quem já foi de colônia aí sabe o que eu estou falando, né, irmã Dalva? Muitas vezes em troca da moradia e da comida. Não era o que é hoje, tem que ir na igreja para escutar, que você vai sair daqui e comprar um carrão, irmão. Não era isso. Não era nada disso. Mas era saber que Deus estava com ele. Isso é vergonha para nós, igreja. Se a igreja não fizer um plano
de até no final do ano, você conquistar não sei o quê. Eu vou sair dessa igreja. Mas olha, homens como o apóstolo Paulo, teve ou tiveram autoridade para escrever, porque eles viviam isso de fato. E chegou a hora, se é que você não esteja vivendo, porque eu não duvido que muitas pessoas estão vivendo isso aqui. Eu conheço alguns que estão vivendo isso aqui. Mas eu quero que todos vivam dessa mesma forma, sabendo em quem creem, sabendo quem é o seu protetor, sabendo quem é a sua fortaleza, sabendo quem te ama, sabendo que não se aceita acusação contra você, porque Deus te justifica, sabendo que você não pode sofrer nenhum tipo de condenação, porque Jesus está à direita de Deus e é o teu intercessor. E mais uma vez sobre o amor de Deus, e agora eu vou ler direto, do 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Vai pensando no que você passa aí. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele pôde escrever isso porque ele passou por tudo isso. Mas nós não confiamos no amor de Deus a tal ponto. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui é uma confirmação de que sempre haverá perigo, sempre haverá situações adversas. Mas o versículo 37, 38 e 39 dizem: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. O que é que você está passando, irmão? Você está passando por tribulação? Você está passando por angústia? Você está passando por perseguição? Você está passando por fome? Você está passando, graças a Deus que na nossa igreja não tem nenhum caso desse, nunca terá. Mas você está passando por nudez? Não. Você está passando por perigo? Você está ameaçado de morte por espada? Você está passando por espada? Muitos aqui vão ficar, se for, com um item aqui. Outros vão dizer: não, tribulação não, ixi, calma aí, vou receber o mês que vem, eu pago aquela conta de luz. Que não é tribulação, irmão. Vamos parar com isso. Eu vou pagar antes de cortar. Então, parou. Não é, você não sabe o que é tribulação. Você está com angústia? Mulheres bem amadas aí, homens muito amados. Está passando por angústia, irmão? Primeiramente, você está mandando uma mensagem para o seu cônjuge que não era nem para eu falar disso hoje, mas eu vou falar. Que ele não é nada na sua vida. Você está passando por perseguição? Estou, pastor, no trabalho. Mas isso aí também não é perseguição, não. Porque você pode sair de lá, Deus te dá um emprego com um salário dobro. E outra, nesse você trabalha sábado, você vai lá, Deus vai te dar um de segunda a sexta. Tem um monte de gente, amém, ufa, ufa. Eu quero daquele que quando o feriado fala assim: pastor, eu quero fazer oração de concordância aqui. Senhor, pastor, eu quero aquele serviço que quando o feriado é na quinta, não trabalha na sexta. Quem já está nesse tipo de serviço aí, levanta a mão, diz amém. Tem um monte aí, tem um monte. Faz a transferência de unção aí depois, gente. A gente tem que fazer bastante trabalho missionário. E eu sei que é muito importante você trabalhar nessa semana de feriado aí, só até a quarta-feira, que aí a gente marca, Sabe o que eu estou brincando? Até para deixar você feliz, alegre, sei lá. Mas é porque a gente, quando olha para a nossa vida, e ainda sabendo quem é o nosso castelo, quem é o nosso protetor, quem é a nossa fortaleza, primeiro tem que causar em nós uma vergonha. Fome. Você acha que eu estou passando fome?
Quem tem meu porte aí, fica em pé. Não, pode, fica corajoso, fica em pé. Quem tem meu porte aí, fica em pé, do meu para cima. Olha que igreja que passa fome. Tem uns aí escondendo a barriga, murchando. Valeu. Fome não está passando. E nudez? Quem está passando nudez aí? Por isso que esses homens têm propriedade para escrever e para dizerem o que eles estão dizendo para nós através das Escrituras. Porque eles conheceram o Deus, refúgio e fortaleza. E você conhece esse Deus também. O único Deus. Você conhece o Senhor. Sim ou não? Eu conheço. Irmãos, eu quero dizer que eu já corri perigo, você já correu perigo. Nunca ameaça de morte, graças a Deus. Mas alguém talvez tenha. E Deus já te livrou de todas. Então, voltando para o texto principal, e já partindo para o encerramento dessa mensagem, eu quero dizer o seguinte, que nós cremos no Senhor Todo-Poderoso, que o versículo 6 diz, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Um teólogo escreveu assim em um dos comentários, Ele criou a terra e Ele pode dissolvê-la da mesma maneira como Ele criou. Olha o nosso Deus, quem é. Olha quem é Deus. Por isso nós não devemos temer nenhum momento político, porque o Senhor dos Exércitos, versículo 7 diz, está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Momentos agudos na igreja, por causa de política, foram os momentos que a igreja mais cresceu. Na pandemia, a igreja que se manteve, não desrespeitando leis, porque aquilo era uma questão de ordem de saúde sanitária, eu fui totalmente a favor, mas eu olhei, gente, estava fechando o shopping, que aqueles deputados, senadores lá, tudo é sócio. Aqui em Rio Preto tem disso. E mesmo assim, ouvindo que aquilo estava fechando, eu falei, não, gente, está longe de ser perseguição para a igreja isso aí. Isso aí é algo que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas nós pegamos aqui, a Rafaela colocava aqui um celular na frente, depois compramos aquelas webcam, nossa, veio gente para ver a webcam, desse tamanhozinho assim, mas aí a igreja se manteve fiel ao Senhor, no tempo que se refugiou nele. Aí chegaram essas câmeras melhores. Tem dia que eu estou assistindo lá em casa, eu falei, rapaz, daqui a pouco eu vou fazer a leitura da íris do meu olho. E Deus tem mais, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele mesmo nas situações mais agudas e difíceis, Ele estende a sua mão e nos levanta. Então o versículo 8 diz, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Isso aqui é para dizer a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Isso aqui vai assolar quem não serve, porque quem serve a Deus passará seguro nele. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10. Eu vou ler bem devagar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aí depois do salmista, os filhos de Corá, emprestarem a boca deles para Deus falar, eles concluem, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Onde estamos em tudo isso? Qual é a nossa posição hoje em tudo isso que foi falado e pregado aqui? A minha posição. Responda para você. A minha posição é estar em Deus. E eu volto para o versículo 1.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense um pouco nisso, que foi lido, que foi pregado, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus falou a muitos corações aqui.